Salve, rapaziada, eu sou o Luan. Salve, rapaziada, eu sou o Miguel, esse é o canal Drible de Ideias e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje nós vamos estar trazendo pra vocês quem foram os melhores jogadores de cada ano do Brasileirão desde 2010, que é o famoso Bola de Prata, né? Que é o prêmio que a revista Placar dá para o melhor jogador, o destaque de cada ano do Brasileirão. E não é só sobre o artilheiro da competição, é sobre o melhor jogador em si ali no geral, que mais contribuiu pra equipe. E a gente vai começar aqui, né, pelo ano de 2010, abrindo a nossa lista aqui, o Dario Conca, que foi um jogador muito importante naquele ano pro Fluminense. Fluminense esse que foi campeão, né? Num Brasileirão que, assim, era recheado de craques. A gente tinha o Neymar surgindo, já tinha o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, tinha o próprio Roberto Carlos, Chicão, teve vários jogadores importantes. Montijo voando, teve o Jonas, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 23 gols naquele ano. E assim, era um campeonato recheado de craques. O Dario Conca realmente foi o destaque daquele ano. Ele que antes de jogar no Fluminense, ele jogou no Vasco, né? Ele é das bases do River Plate. Jogou no Vasco, veio pro Flu, aí fez história no Fluminense de 2008 a 2011. Ele fez 207 jogos e participou ali de 39 gols, fez 39 gols e deu algumas assistências. Então foi uma passagem ali bem importante pelo Fluminense, que eu acho que foi o auge da carreira dele, né, mano? Tanto que depois ele vai pós-Fluminense, ele vai pra China, ele volta pro Flu. Teve uma boa passagem, mas não foi com tanto destaque quanto antes, né? Aí ele volta pra China de novo, volta pro Flamengo, se eu não me engano ele jogou outros 3 jogos pelo Flamengo. E aí depois foi pra Arábia, eu acho que foi uma coisa. E aí acabou, né, mano? O auge dele realmente foi nesse Brasileirão de 2010. Mas foi um jogador muito importante, que ficou bem marcado ali, porque era um campeonato ali onde tinha muitos craques, como o Luan tinha falado. E aqui na sequência, rapaziada, a gente já vai pro ano de 2011, que esse também foi recheado de craques, velho. E esse ano aqui foi mágico, né? O Corinthians foi o campeão desse ano. O destaque, acho que ele já não precisa falar nada, né? Nosso menino Ney, ele que a partir daí começou a ser o grande cara do Campeonato Brasileiro. E o Fred tava fazendo muito gol ali naquele campeonato, ele também foi muito importante ali para a equipe do Fluminense ali para manter o nível, né, que era campeão do ano anterior. Porém, mas o artilheiro foi o Borges, né, velho? O Santos tava vindo numa época ali onde o Neymar servia demais também, né, irmão? Servia e jogava muito, né, mano? Aquele time de Santos com Ganso, Neymar, o próprio Borges, acho que o André Balada já tinha saído, né? Acho que o André Balada saiu no começo desse ano. Assim, depois a gente não, né? O pessoal fala muito que o Neymar perdeu alguns jogos desse Campeonato Brasileiro por conta de seleção, mas acabou sendo destaque, não tinha como não ser o Neymar, né, mano? O Neymar ali de 2011, eu acredito que foi um dos começos ali do prime da carreira dele, então foi muito importante naquele campeonato, deu muitas assistências, fez muitos gols, dribles a gente nem precisa falar nada, né, velho? E chegando aqui em 2012, né, o nosso destaque, o Bola de Prata daquele ano foi o Bruxo, lendário, que já tava jogando muita bola no Atlético Mineiro. Ele vinha do time do Flamengo, onde ele teve uma boa passagem, porém, o destaque dele mesmo vindo pro Brasil nessa volta foi no time do Galo, onde ele conseguiu ser campeão brasileiro no ano de 2012 e foi o melhor jogador da competição ali eleito. Aquele time do Galo ali já formava ali um time, uma prévia ali pro ano seguinte, onde eles seriam campeão da Libertadores. Não à toa que como você falou, aquele time estava se formando a base daquele time. A revelação do ano foi o Bernard, que também estava começando a jogar o seu futebol, né? Alegria nas pernas, depois veio a disputar a Copa do Mundo, inclusive. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! E era também um brasileirão que já era recheado de craques também. A gente tinha o próprio Zé Roberto no Grêmio. Lucas Moura, né? O Lucas Moura no São Paulo. O Fred, como o Miguel falou, first dele seguia fazendo gols. Paulinho, vários jogadores ali do Corinthians. Aquele Corinthians de 2012 ali que foi tão marcante na Libertadores ali, no Mundial. Fora o nosso menino Ney, que lógico, poderia sim ser o Bola de Prata daquele ano, porém ele foi eleito ao concurso, que é quando assim é definido que você é melhor que os outros. O Neymar simplesmente falou, mano, é injusto você disputar porque você é muito melhor que todo mundo que tá ao seu redor. Tipo, o cara foi tirado do prêmio, rapaziada. Olha que situação, porque ele era muito melhor do que todo mundo que tava jogando aquele Brasileirão, que já tava cheio de craques, velho. E seguindo aqui em 2013, o nosso destaque, que é daquele Cruzeiro também, foi o Everton Ribeiro, junto com o Ricardo Goulart, né? O Cruzeiro ali naquela época começou a emplacar uma sequência de Brasileirão ali, e eu acho que foi o prime, né, do Cruzeiro, né, velho? E aonde o Everton Ribeiro tava jogando muito. Foi um jogador que infelizmente o Corinthians acabou desperdiçando, né, irmão? Poderia ter aproveitado mais. Como lateral no Corinthians surgindo ali com o Mano Menezes, né? E foi mandado pro Curitiba, onde ele começou a formar a casca ali, e aí
chegou ao nível aí de, em 2013, ser o bola de prata da competição. E em 2014 temos mais um jogador do Cruzeiro que foi destaque daquele ano, né? Que foi o Ricardo Goulart, que fazia uma belíssima dupla com o Everton Ribeiro. Ele era um jogador ali que fazia bastante gols, ajudava bastante a equipe ali do Cruzeiro. E aquele Brasileirão também foi muito disputado, onde tinha o Ganso no São Paulo, tinha o Paulo Guerreiro, que assim, naquela época, era o deus de chuteiro no futebol brasileiro, mano. O Guerreiro jogava muita bola. E o Diego mano. Tardelli tava jogando muita bola também. Então, assim, foi um Brasileirão bem disputado, mas pela situação ali do Cruzeiro ser o campeão ali daquele ano, a importância ali do Ricardo Goulart contou ali como primordial, né, irmão? É isso aí, Guerreiro, você é meu mercenário favorito, viu? E aqui em 2015, que foi o ano que o Guerreiro deixou o Corinthians, né? O destaque daquele ano, daquele time magnífico, foi o Renato Augusto. Renato Augusto, ele era o maestro daquele meio-campo. Na verdade, era até difícil saber quem era o melhor meio-campista do Corinthians naquele ano, que o Elias também jogava muita bola. Jadson jogava muita bola, só que pra mim não tem como, mano. Renato Augusto era classe aquele demais. ano foi mágico. Eu, mano, aprendi a gostar muito do Renato naquele ano, eu acho. Tá ligado? E ele foi muito importante, o Jadson também foi muito importante naquele campeonato. Em 2015 o Corinthians foi campeão ali com ótimas atuações ali no contexto geral, né, irmão? Com direito a 6-1 no último jogo do campeonato em cima do rival. E em 2016 foi um ano ali onde um menino muito novo foi ali o eleito bola de prata, que era o Gabriel Jesus, o suposto novo Ronaldo Fenômeno ali, né? Que depois viria jogar Copas do Mundo e não seria um bom desfecho, né, Luan? E assim, acho que foi esse ano, ele realmente jogou muita bola, tem aquele gol acho que em cima do Fábio, né? Foi o primeiro gol da carreira dele, eu acho, né? No profissional. O primeiro gol da carreira dele? Eu acredito que foi o primeiro gol da carreira dele. Um dos primeiros ali, Essas são informações, não tem tanta... Então vai no fundo, cruzamento e gol! Gol! Valeu, abraço, até mais. Mas seguindo aqui, mano, realmente foi o ano que ele jogou muita bola, fez aquele golaço e foi o ano que fez eu acreditar, não só ele, porque ele também jogou em pré-Tite, ele também jogou muita bola, mas acho que ali eu realmente achei que, mano, ele ia ser o 9 do Hexa, tá ligado? Mas... ele jogou bem, velho, jogou bem ali, as eliminatórias foi aonde ele lançou ali o Alô Mãe junto com o Neymar, né? Então foi um ano ali bem importante pra ele. E ele foi eleito aí o melhor jogador desse campeonato aqui, sendo muito novo, acho que um dos mais novos aqui da nossa lista, né, Luan? Eu não tenho essa informação pra vocês, mas deve ser, né, mano? Ele porque devia ter, acho que 20, 19... Se a gente tá vendo os caras que tá vindo por aí, tipo, tá ligado? São uns caras um pouco mais velhos. Então, com certeza, um dos mais novos da lista, se não for o mais novo, né, rapaziada? E em 2017 foi um ano bem emblemático ali pra torcida do Corinthians, aonde a gente foi campeão ali do Campeonato Brasileiro. E além disso, o Jô foi eleito ali o Bola de Prata. Uma boa disputa ali entre ele e o Rodriguinho, que naquele ano ali também foi sensacional, né, Luan? Mano, os dois, o Jô era considerado o rei dos clássicos, jogou muita bola, foi o artilheiro daquele ano. Só que o Rodriguinho também, mano, aquele, como eu falei do Guerreiro brincando, né, que era o deus de chuteira, o Rodriguinho também, mano, fez eu ter um apego muito grande. Naquele ano ele foi muito importante ali pro Mano, ele Corinthians. foi sinistro, velho, ele foi sinistro. Ele tem diversos golaços, eu lembro o gol dele, mano, muito marcante também, que ele dá um corte no Leonardo Silva do Galo, deixando ele no chão, mano. Então, e manda no contrapé do goleiro aqui, né? O Jô também tem alguns gols icônicos, aquele no Santos, que é uma bicicleta. Tem uma bicicleta, né? Tem aquele gol do Rodriguinho que é muito bonito contra o Palmeiras, que é emblemático demais. Já é 18 já, né, irmão? O Paulista é de 18. Mas também tem naquele brasileiro ali um contra o Sport, que ele dá uma sapatada de fora da área, que foi um golaço também, velho. Então, realmente, o Jô foi o bola de prata, mas, mano, poderia facilmente também ser entregado pro Rodriguinho. É que o Jô foi o artilheiro ali ao lado do Henrique Dourado naquele ano, e ele fez muito gol ali pelo Corinthians, então ele foi eleito ali pelo conjunto da obra também, né, rapaziada? E chegando em 2018, né, a gente já tá tendo essa disputa aí de ganha um corintiano, ganha um palmeirense, ganha um corintiano, e dessa vez mais um palmeirense, que foi o Dudu, né? Ele que foi o nosso bola de prata, talvez tenha sido o melhor ano do Dudu na carreira dele. O Dudu foi muito importante nesse ano, muita gente pedia ele na seleção brasileira, era ano de Copa do Mundo, mas ali no final o Tite acabou não levando ele, e o Dudu nesse ano aí foi muito importante em questão de assistências e alguns gols. Ele nunca foi aquele jogador de fazer mais de 15 gols por temporada ali, né? Mas ele é que o artilheiro desse ano foi o Gabigol com apenas 18 gols, tá ligado? Então o Dudu foi destaque, mas ele foi importante ali no conjunto também ali pro time que foi campeão. Lembrando, eles sempre tentam puxar ali para quem foi campeão do ano brasileiro, e aí acabaram escolhendo o Dudu, que também jogou muita bola, a gente não pode negar.
Só que, como você falou, eu acho que nunca teve essa vaga na seleção, mano, com todo respeito. Não dava pra levar ele no lugar do Coutinho. Você levaria ele no lugar do Coutinho naquele ano? A posição dele sempre teve jogadores melhores, né? Não dá. Neymar e etc. E aqui em 2019, o ano mágico do Flamengo, né? E acho que fica entre duas pessoas, né? Esse prêmio aqui, só que não poderia ser diferente. O Gabigol foi eleito o destaque daquele ano do Campeonato Brasileiro. O Gabigol, que já tinha sido a revelação do campeonato em 2015, o artilheiro em 2018 e em 2019 ganhou a bola de prata aí. Foi um ano mágico ali do Flamengo, né, velho? Como o Luan disse. E além de levar a Libertadores, levou ali também o Brasileiro. E foi muito importante aí pra carreira do Gabigol. Esse título era a época prime ali dele, né, velho? E acho que o time do Flamengo nessa época era tão bom, mano, que tipo assim, o melhor jogador foi o Gabigol. Talvez o segundo melhor tenha sido o Arrascaeta. O terceiro melhor talvez tenha sido o Bruno Henrique. É verdade, O quarto o Gerson, e por aí vai, tá ligado? Por aí então, vai. Foi o Gabigol, mas, mano, aquele Flamengo realmente era, mano, bom demais. Tanto que, naquela época lá, o Jorge Jesus saiu do time com mais títulos do que derrotas, né, velho? Então foi uma passagem sensacional ali pelo time do Flamengo. Em 2020, talvez temos aqui o mais aleatório deles, tá ligado? Mais sem grife, talvez. Foi o Claudinho, né, mano? Cria do Terrão. Jogou muito pelo Bragantino aqui, tá ligado? E foi o nosso bola de prata, mas talvez... Foi desperdiçado ali pelo Corinthians, mas é um jogador que, você vê, ele jogou tão bem ali naquele campeonato que... Mano, mesmo jogando em um time ali que não foi tão relevante, não conseguiu ganhar título, ele foi eleito ali. Legal, que foi meio ofuscado ali, né? Que ele próprio se ofuscou também, né, mano? Tipo, acho que foi ano de pandemia, tá ligado? Mas depois disso ele foi pra Rússia, mano, Mas também na época quem tava competindo com ele? Marinho, Luciano, Claudinho, aí tem o Arrascaeta e tal, outros jogadores aqui, mas no geral eu acho que tá bom, velho. Ele realmente foi o destaque, só que assim, acho que ele poderia ter aproveitado mais esse auge dele, mano. Talvez já teve diversas propostas do Flamengo, o próprio Palmeiras já tentou, mano. Só que ele preferiu ganhar dinheiro, não um jogo também, tá ligado? Tudo bem também e tudo certo, né, rapaziada? E em 2021, ali, em meio à pandemia ainda, foi eleito ali o melhor jogador do Hulk. O Hulk que, mano, eu vou te falar, velho, eu não gostava muito do Hulk, assim, principalmente pela aquela imagem que eu tinha dele na Copa do Mundo de 2014. é triste pra caralho. Dá vontade de chorar, pô. Porém, depois, quando ele veio pro Galo aqui, eu vi que ele foi um jogador, assim, bem diferenciado, bem acima, pro nível do futebol brasileiro, né, velho? Mano, até hoje o Hulk joga muita bola, vive fazendo gol aí. Esses dias aí ele quase fez um hat-trick de falta, velho, contra o Palmeiras, tá ligado? O maluco é surreal, velho. Mano, o Hulk é realmente surreal, é absurdo, velho. Já vi uns vídeos dele treinando no Galo, mano. Tipo, o jogador bem mais novo, vamos colocar o Arana. Ele chama, eu não vou lembrar o jogador agora, mas tipo, mano, ele treinando parecendo que tá levantando 2 kg na perna, maluco novo, 20 e poucos anos, se ferrando pra levantar. Por mais que ele tenha uma idade avançada, ele ainda consegue se manter bem, porque ele, além de ter uma boa genética ali, o corpo dele é um corpo geneticamente ali favorecido pro futebol, ele também é um jogador que se cuida bastante, se prepara bastante. Então assim, velho, eu acredito que ele é um jogador aqui que mereceu nesse ano. O que é chato também, chorão da bola, hein, mano? Ele fora de campo deve ser da hora. Você acha que ele não toma uma cerveja, né? Mas se sentar e tomar... Às vezes estão dando tomar uma cervejinha com ele deve ser muito da hora, mas jogando, nossa, em campo eu acho o Hulk muito chorão, tá ligado? Apesar de jogar muita bola. 2021, se eu não me engano, foi um ano mágico pro Galo, que o Galo ganha a Copa do Brasil também, né? O brasileiro é a própria Copa do Brasil e por, mano, um deslize entregou a semifinal pro Palmeiras na Libertadores, tá ligado? Por besteira, velho, por besteira. Então, que o time assim, do Abel passou. O time do Galo poderia ganhar a tríplice coroa, mano, mágica aí no futebol brasileiro, né? E chegando em 2022, o destaque foi o Gustavo Scarpa, mano, do Palmeiras, que jogou muita bola naquele ano, tá ligado? Mas olha que situação, rapaziada, esse brasileiro tava tão fraco, se a gente for comparar com os outros acima, que a revelação do campeonato foi o Duqueiroz, velho, jogador do Corinthians, tá ligado? Então assim, foi eleito ali o Scarpa como o melhor jogador da competição. Porém, eu acho que tinha jogadores melhores ali naquele ano, né, velho? Tipo assim, acho que jogando bola, talvez ele realmente tenha sido melhor, mano. O Palmeiras foi campeão. Será que o próprio Veiga não jogou melhor que ele naquele ano? Tá ligado? Tipo, fica a questão. É que o Palmeiras foi campeão e tudo bem também, né? Tipo, poucas ideias. Não, então ele foi vendido pra Europa depois, tá ligado? Não deu certo, voltou pro Galo. Hoje sim tá jogando um futebolzinho. Um futebol, tá ligado? Desmerecendo o cara só por ser palmeirense aqui. Mas assim, acho que olhando aqui, vendo a lista,
Esse Brasileirão foi um dos que o artilheiro mais fez gols recentemente, mano. Foi o Germancano com 26 gols, rapaziada. Eu acho Tá que ligado? foi um dos brasileiros, inclusive, com mais gols de todos, hein, velho? Aí, talvez, Dessa mano, nova era do pontos corridos. talvez o Germancano também brigava firme pra essa disputa de bola de prata. Sim, né? sim. Acho que ele até merecia, mas como o Palmeiras foi campeão, é aquilo. Ele sempre puxa uma sardinha ali pra o time que foi campeão, né? Em 2023, mano, acho que não podia ser diferente. Mesmo não sendo campeão, mesmo sem joelho, ele fez uma campanha absurda, jogou muita bola, mano. O melhor 9 da história após o Ronaldo Fenômeno, hein, rapaziada? Melhor 9, pô, falou tudo, velho. E o melhor 9 a vir pro Brasil, o melhor jogador a vir voltar pro Brasil, depois o Ronaldo também, mano. Foi o Suárez, que ficou só uma temporada no Grêmio, mas, mano, Foi uma temporada mágica, onde ele meteu o gol de toda quanto é forma, rapaziada. assistência de tudo quanto é jeito também. Era não mesmo, nossa. ele fez gol de voleio, ele fez gol de falta, fez gol de fora da área, de dentro da área. Mano, o cara simplesmente veio pra mostrar que ele é diferenciado, velho. E hoje a gente vê uns vídeos dele jogando com o Messi, tá ligado? O próprio treinamento, a gente já falou disso. O Suárez sem joelho na época do Grêmio, ele já reclamava muito disso também, tanto que ele chegou a ficar alguns jogos fora, e mesmo assim ele conseguiu levar um Grêmio que, com todo respeito, mano, era fraco. Pra Tá ligado? Libertadores. Não à toa que passou um veneno no ano seguinte pra Libertadores, mano. E aí sem o Suárez o time. Eu vou te falar uma coisa, teve um jogo bem marcante no Brasileiro, velho, que foi Corinthians e Grêmio 4x4, o jogaço. A gente até poderia trazer um vídeo sobre esse jogo aí, que foi bem inédito. E o Suárez faz um golaço ali, mano, onde a bola vem meio sem jeito, ele dá meio que de biquinho ali, a bola faz uma curva, o Cássio não consegue pegar. Então, assim, foi um jogador que veio realmente, assim, e valeu a pena. Foi uma ótima contratação do Grêmio. E foi um bola de prata aqui que a gente fala que é merecido de verdade, velho. Esse 2023 teve o Endrick sendo revelado, né, eleito como revelação do campeonato, que já tava surgindo. Não jogou muito, né, mano? Ele estreou no final da competição ali, mas... Jogou bem, tipo, acho que os caras deu uma forçada. Eu acho que no outro ano, se ele fosse revelação, seria mais justo do que naquele ano anterior ali, onde ele só pegou o finalzinho do campeonato e já foi eleito revelação do campeonato. Acho que poderia dar pro Vitor Roque no ano anterior, tá ligado? Que por mais que o Vitor Roque hoje dá um bagre, na época ali ele tinha jogado bem pelo Furacão. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. E o último ano da nossa lista aqui, rapaziada, 2024, foi eleito o Estevão do Palmeiras. Muita gente não achou tão justo assim, por conta dele só fazer gol em times pequenos, mas foi ele que foi eleito aí na competição, né, Luan? Ah, se parar pra pensar, acho que é justo, né? Porque ele fez gol no Cuiabá, ele fez gol no Juventude, ele fez gol... Só esses nesse times time aí. Não, brincadeiras à parte, o campeão foi o Botafogo, né? A gente tinha o próprio Luiz Henrique, que tava jogando muita bola no Botafogo, mas o prêmio foi dado pro Estevão aí, e comente se você achou que foi injustamente, ou se foi realmente merecido esse prêmio. E é isso, rapaziada. O que vocês acharam desse vídeo? Deixa o comentário de vocês aqui. Vocês acham que cada jogador que foi eleito aí foi justo, não foi justo? Deixa a opinião de vocês aí, participa do vídeo também. E deixa o like, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, né, Luan? É isso aí, rapaziada. Compartilhe com os amigos de vocês também, dá essa moral pra gente. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.